Porque você teve o Lula num momento de crescimento da economia, que a economia, em geral, você teve uma pandemia, você tá predisposto a recuperar o país. Ele teve rankings pífios, ele teve um aumento do gasto público bizarro. O Lula entrou com uma baita popularidade. O Lula entrou com o mercado externo apostando no Lula, e ainda assim ele conseguiu acabar com menos 10 bi de fuga de capital. Jim, tudo bom? Tudo bem, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Por que você apoia o Lula? Boa noite. Bom, primeiramente, por que eu apoio o Lula? Bom, eu acho que a gente tem que começar pelo seguinte. O último governo que a gente teve de direita, o governo Bolsonaro, foi absolutamente ruim em vários aspectos. Eu posso citar várias métricas aqui que é conhecida, vocês sabem disso. O IDH, por exemplo, caiu no governo Bolsonaro, ou seja, o brasileiro perdeu qualidade de vida no governo Bolsonaro. Eu posso citar, por exemplo, economicamente, um crescimento pífio de 1% em média por ano, um dólar que saiu de 3,70 para 5,90. A nossa reserva Mas o dólar chegando a 6,50 no Lula é bom. A moeda do Brasil sendo a que mais se desvalorizou nos G20 é bom. Então, olha só. Por que o dólar se desvalorizou no governo Lula? Vocês conseguem explicar isso? Porque eu vou te explicar o seguinte. O Roberto Campos Neto, que trabalhou junto com o governo Bolsonaro, esteve em 2023 inteiro junto com o governo Lula e trabalhou muito mal fazendo swap cambial. Então o que acontece? O Roberto Campos Neto, ele fez a nossa reserva cambial sair de 374 bilhões para 325 bilhões e não conseguiu fazer com que o dólar se favorecesse, ou o real se favorecesse em relação ao mas dólar. eu te dei um dado objetivo sobre o Lula. E assim, um argumento sobre o Bolsonaro, a gente já falou que a gente não apoia o Bolsonaro. Você não consegue defender o Lula pelas políticas do Lula? Não, mas consigo também. Eu quero trabalhar um tópico contigo aqui. Vamos trabalhar sobre economia. Vamos trabalhar sobre o Banco Central. Quem foi o sucessor do Campos Neto, mano? Foi um indicado do Lula. Mas, cara, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem que trabalhar pegar aí. Vamos trabalhar aí. Foi o Galípolo. Isso, foi o Galípolo. Mas peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu falar, mano. Calma, daí você vai poder falar. O Galípolo, ele foi indicado do Lula com apoio do mercado financeiro. O mercado financeiro apoiou ativamente a participação do Galípolo junto com o Haddad e junto com o Lula, já que seria a melhor decisão possível. O Galípolo, ele também manteve as mesmas políticas do Campos Neto. Inclusive, Galípolo diversas vezes elogiou a postura do Campos Neto e o Campos Neto está elogiando até agora a postura do Galípolo. Você está falando sobre o Banco Central vender dólares, etc. O Galípolo também está vendendo dólar, tá? Sim, só que a diferença é o seguinte, a reserva cambial com o Galípolo subiu, diferente do que foi com o Roberto Campos Neto. Tu sabe por que o BC vende dólar? Tu sabe por que o BC vende dólar? Hã? Por que o Banco Central vende dólar? Ele vende dólar para fazer com que a moeda não se desvalorize tanto, o real, no caso, perante ao dólar, né? Isso depende de qual moeda você está falando. Se é o euro, se é dólar. Mas, a priori, é para contingenciar esse aumento do dólar, etc. Agora, não fora isso, tem também outras funcionalidades. Só que o que eu falo para vocês é o seguinte. A gente tem que olhar o governo Bolsonaro porque é o último governo de direita que teve. Então, vocês querem que a gente coloque um outro governo de direita que provavelmente vai ser um governo indicado pelo Bolsonaro, porque é a pessoa que hoje tem mais força na direita, né? Eu não vejo, por exemplo... Você vê, por exemplo, o Renan Santos do MBL ganhando alguma coisa? A gente não tá partindo do pressuposto sobre o governo Bolsonaro, a gente tá partindo do pressuposto do governo Lula. A gente tá analisando... Não, é que você tá relativizando, você tá falando assim, não, o Lula, calma aí, o Lula não é tão bom, mas porque o Bolsonaro... Eu não falei que o Lula não é tão bom. Tá, então me fala por que o Lula é bom sem usar o governo Bolsonaro. Por que o Lula é bom? Porque é o seguinte, olha, o primeiro ano do governo Lula, segundo ano do governo Lula, crescimento médio do PIB de 3%, cujo qual vinha crescendo 1% em média por ano no governo Bolsonaro. Só aí a gente demonstra que o quê? Que o PIB, que o Brasil está crescendo e, além disso, em contrapartida, as nossas reservas cambiais também estão crescendo. Saiu de 320, já está em quanto? 340%. Você sabe qual que é a fórmula do PIB? Fórmula do PIB? Isso. Mas o que isso tem a ver? Você quer falar de dívida pública? Entendi. Seu argumento é dívida pública, é isso? Vamos falar de PIB. Não, seu argumento é dívida pública. Não, o argumento é PIB. Vamos usar o argumento PIB. Então você está me dizendo que se o PIB ele cresce de forma bruta, isso significa que a realidade da população está mudando junto? Sabe como é que calcula o PIB? Sim, porque o IDH está crescendo no governo Lula. Não sei se você sabe, como é que calcula o PIB? O IDH está crescendo no governo Lula. Tá bom, mas como é você que calcula o perguntou PIB? da fórmula do PIB, você quer saber de consumo de família, não, investimento de
a gente quer exportação, saber. exportação, a só que gente- não, isso vamos pra lá. mim é indiferente, cara. Não, é que um governo. Você usou o PIB como um bom argumento de crescimento do governo. E você é não uma sabe. das Não, métricas. e você não sabe como Não, calcula eu o PIB. sei Não, a calma aí. fórmula. Não, agora que você pesquisou no Não. Google, você sabe. Mas o negócio é o seguinte. Ó, vamos Não, pegar. eu sei Vamos a pegar. fórmula, Não, só calma, que- vamos só que pegar. o teu Calma argumento aí. vai falar Você vai deixar. Calma aí. Eu já Calma sei aí. onde você vai chegar. Tá bom, É que então. eu já debati isso, eu sei onde você vai Tá, chegar. então, mas então você não aprendeu nada. Mas o negócio é o seguinte: você tem um consumo, o gasto das famílias. Ele cresceu pouco comparado. Tá, Calma aí. então. Ele cresceu pouco comparado à inflação. O investimento das empresas em bens de capital, a gente tá com uma fuga de capital. Cada O vez. crescimento Calma do aí. PIB já tira a inflação, meu querido. Você é burro? Mas calma, você não deixou eu terminar. Não, você é burro, né? Você Você- sabe que o cálculo do PIB já Tá, eu sei que o cálculo do PIB tira a inflação, mas por exemplo, quando a gente tem um consumo que cresce aproximado à inflação, significa que o consumo cresceu pouco. A gente teve um consumo das famílias cada vez menor. Segundo, a gente teve um investimento público de bens em capitais na empresa e equipamentos no Brasil baixo. A indústria cresce pouco. Só pra deixar claro. Calma, Rápido, só pra interromper aqui. Existe uma diferença entre PIB nominal e PIB real, tá? O PIB nominal inclui a inflação. Só pra deixar claro pra Exato. você, tá? Exato. Fora isso, né? Faltou aprender um pouquinho. Mas, ó, gastos Não, do governo. não Faltou. faltou, Calma aí. faltou Eu deixei aprender você um falar, pouquinho, eu deixei cara. você falar, você deixa eu falar, fechou? Eu sei que você não consegue debater sem Mas não, interromper. você não acabou ainda? Você não acabou ainda? Vamos lá. Não, A gente tá refutando o PIB. Gastos do governo. A gente teve gastos do governo acima da média. E um gasto do governo extremamente alto. O Brasil também, como você falou, se endividando. A dívida do Brasil tá chegando a 9 trilhões. A dívida externa só cresce. Podemos pegar isso. As exportações do Brasil foram afetadas pelas políticas públicas do Lula, né? Então o Brasil exporta menos. Como que você... A dívida bruta já passou de 9 trilhões. Você tem que estudar um pouquinho. Você não sabe nem qual que é o valor da dívida bruta hoje. Como que você quer debater? Tá 9 trilhões e 6, você não sabia disso? Nossa, meu Deus do céu! Eu falei que a dívida bruta passou de 9 trilhões porque ela tá 9 trilhões Não, e você falou 6. que tá 9 Ah, meu trilhões. Deus do céu, é porque eu arredondei e eu não sei. Ah, beleza. Não, você falou O teu 9 argumento do trilhões. PIB já foi anulado como um sistema bom, Não como foi um sistema anulado bom. porque eu não rebati ainda. Quando é que você vai deixar eu rebater? Vai lá, filho, vai lá. Tipo, você vai Nossa, falar mesmo que um então- PIB que é grande influenciado pelo gasto do aumento do Brasil acima da média é um PIB que você pode ser considerado relevante. Tá, eu posso rebater esse teu argumento? Vai em frente. Você vai deixar? Quando o governo Bolsonaro pegou o Brasil, a dívida bruta estava em 5 trilhões e 300. Certo. E ela bateu 7 trilhões e meio. Hoje, o Lula pegou o quê? 7 trilhões e meio e está em 9,5, 9,600 por aí. Então, isso significa o quê? Que mesmo o Bolsonaro gastando o mesmo que o Lula, aumentando a dívida bruta, nem por isso o Bolsonaro cresceu 3% ao ano. Muito pelo contrário. Tá, cresceu teu 9% argumento ao ano. Então, da dívida é teu que argumento- o Bolsonaro ele aumentou também. O Bolsonaro ele aumentou também, nem por isso cresceu 3%. Logo, o Lula botar a dívida pública pra 9,6, como você diz, Porque é de boa. Sim, porque Tá o bom. último governo de direita é muito ruim, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar. Olha só como vocês são fraquinhos. Vocês Eu vou tentar conseguem entender a relação? Edinho, mano, tu não sabia a diferença entre PIB nominal e PIB real. Você não sabia que o PIB Não, eu nominal sei, calcula a eu inflação. sei Você não a sabia. diferença, Você cara. acabou de falar que não sabia. Você acabou de falar que não se inclui. Vocês só estão me atacando, cara. Não, mas, eu tô atacando o só seu tão me argumento. atacando, Eu tô cara. atacando o seu Vocês só argumento. tão me Então, atacando e não eu tô tão atacando debatendo, não eu tô tão atacando o seu querendo argumento. debater, só tão Eu me tô atacando o seu atacando, argumento. entendeu? Eu tô falando, eu não tô falando de você. Tá? Argumento ad hominem contra você. Eu tô falando isso contra o seu argumento. Não, O PIB você nominal. tá me atacando, sendo que Eu tô você calculando, nem eu tô- perguntou a diferença Vamos lá. de ambos. O Você nem PIB perguntou a nominal. diferença de ambos, Você já não tá porque me tu, autoacusando, porque tu você acabou de fez uma afirmar coisa que você nem o PIB perguntou, não, porque entendeu? presta atenção, você falou que o cálculo do PIB exclui a inflação. Você nem tentou. Não foi isso que eu falei. Você falou exatamente isso. Não, Você falou, meu O amigo. chat tá de prova, chat. Eu Chat. falei que já considera a inflação. Ou seja, Não, você não falou isso. Você falou que exclui a inflação. Eu vou fazer Não, questão, eu falei mano. que Eu vou fazer exclui, questão de eu falei que cortar já essa considera a parte inflação. e publicar no meu perfil. Você vai ver o que você falou. Não adianta mentir, mano. Desculpa, cara. Considera. Não, você falou que exclui a inflação, amigo. Você falou que exclui a inflação. Não que exclui, considera a inflação. Então vamos lá. Em qual análise inclui a inflação? O PIB real ou o PIB nominal? Mas olha só, deixa eu te Tá, explicar. responde a pergunta, responde a pergunta. Responde a pergunta. Deixa eu te explicar uma coisa. Não, Responde a pergunta. Qual das análises? Nominal real? Cara, o fato é que o Brasil tá crescendo... Responde a 3% ao pergunta, ano, meu é o que filhão. importa. Responde a pergunta. Mas, cara, Porque vocês vai não ser. conseguem entender. Se você Olha responder só, a pergunta, vai ser não interessante pra gente importa trabalhar em que o relação a Brasil isso. tá crescendo 3% ao ano e no governo Beleza, Bolsonaro mas me explica aí. Me explica aí. entender. Mas beleza, Cara, explica. não faz Mano, sentido, vamos lá. não faz sentido explicar Cara, pra sabe por vocês que a forma faz sentido, que- amigo? Sabe por que o faz que sentido? conta, Eu vou te explicar. O que vale é o Posso- valor bruto. Não, eu vou te explicar Ô, porque Saque, faz ô, Saque, sentido. então me responde uma Amigo, pergunta. eu vou te explicar porque faz sentido. Presta atenção. Não, eu não quero que você me explique, Calma! porque
Não, me Não, eu tenho que te explicar se eu não você tá quero falando. que me explique, Se você tá falando uma coisa errada, eu tenho que te explicar. Não, Vamos lá. eu não tô falando coisa Calma, errada. Eu nem quero- deixa eu eu nem explicar. quero ensinar Acabou, ninguém, eu Jesus quero só Cristo. que- Vai, mutei, pode falar. Você acabou de dar uma informação falsa. E eu vou te explicar por que é uma informação falsa. Não, Vou te dar um cara. exemplo. Ó, você não Eu interrompe, vi a gente não que interrompe, ó. você- Fica quietinho, deixa ele falar, depois a gente deixa você falar. Eu vou dar uma aula de economia aqui Mas e ela é de isso é um graça. monólogo ou um Presta atenção, amigo. Vamos lá. O PIB nominal, ele é calculado com o preço Isso é um corrente do monólogo. ano. É que um debate envolve também você escutar as outras pessoas. Você, Mas além de é trazer dois fatos e contra um. mentiras, não trazer Dois fatos e contra trazer um, mentiras. cara. Vocês não têm vergonha de fazer Eu vou isso? explicar. Você não tem capacidade, você não tá falando que quer refutar a gente, então escuta um pouco. Faz o seguinte, Cara, faz o seguinte, amigo. com Faz o seguinte, certeza, amigo. sem problema Escuta nenhum. o que eu vou falar, escuta o que eu vou falar e depois você Então refuta. fala aí, meu querido, pode falar. Então, eu vou falar. O PIB nominal, ele é um cálculo com os preços correntes do ano. Ou seja, ele faz uma inclusão da inflação. Se a economia ela não produz nada mais e os preços, por exemplo, sobem 10%, o PIB nominal também sobe 10% para o crescimento, tá? Isso é só um efeito inflacionário. É por isso que existe o PIB real, que é o cálculo que importa na verdade. Beleza? O que o IBGE faz? No PIB real, já que você não sabe, no PIB real, o IBGE, ele retira o efeito da inflação usando os deflatores, né? Que é principalmente o deflator implícito do PIB, que é diferente do IPCA, tá? Mas cumpre a mesma função. Então, aqui, se em 2023, por exemplo, o PIB nominal ele cresceu 7% e a inflação foi 5%, o PIB real só cresceu 2%. Porque esse número é descontado da inflação, que se usa em comparações internacionais e planejamento econômico e discurso político. Então, quando você me fala essa informação, não, mas o PIB cresceu tal coisa, qual foi o cálculo feito? Foi o PIB real ou foi o PIB nominal? Qual foi o tipo de análise que foi feita em relação a isso? Porque se foi através do PIB nominal, a inflação ela está incluída. E se foi isso, eu posso o crescimento ele é muito responder já? menor. Tá, eu posso responder já? Claro, responde. Tá bom. Quando o IBGE dá os dados do PIB, ele já inclui já os dados de inflação. Então, quando a gente fala de crescimento de 3%, esse já é o crescimento real do PIB do Brasil. Então, você não precisa me falar o que é PIB. Não, eu nominal, tinha que te falar porque tu não isso é sabia. diferente. Os Você não dados sabia. que- Não, é indiferente eu fazer uma comparação com o PIB real e o PIB nominal. Não, mas o dado que eu trouxe é o PIB real já. Então não faz sentido você Eu tava explicando o crescimento do PIB. Mas fora isso, se você for pegar o dado que você usou do PIB, você vê que o crescimento do PIB é pífio. Porque o investimento, por exemplo, tá caindo 2% por trimestre, basicamente. O investimento externo no Brasil, por exemplo, você tem a fuga de capital. Você teve um saldo de menos 10 bi. Menos 10 bi, ou seja, o Brasil tá eu deixei você falar, você deixou falar. Ou seja, Não, mas quando é que não, mas você eu vai deixei falar? você falar. Você terminou de falar, agora eu tô falando, você deixou acabar. Você tem Tá bom, que quando for também. minha vez, você me avisa. O cara não tem a capacidade de ter um debate razoável, tem que ficar interrompendo. Mas a gente refutou todos os fatores do PIB que você falou. O investimento, por exemplo, que é um fator do PIB que você não sabia, você usava o PIB sem saber a fórmula, tá um decrescimento de 2,2% no trimestre. Segundo, Tá, quando é que eu vou poder responder agora? Não, vai. Eu não acabei de falar, mas vai, pode responder. Bom, se um crescimento de 3% é pífio, É. imagina o crescimento médio de 1% do Bolsonaro, que foi o último presidente da direita que teve. Vocês conseguem entender isso? Cara, mas se fosse o parâmetro... Não, mas peraí, eu não sabe terminei. quanto- Deixa eu responder, Isaac. Eu não terminei ainda. Ai, Pode eu não ir. terminei, Calma, vai. calma. Então avança, vai. Calma. Então vai. O que vocês têm que entender é que o IDH no governo Lula, ele cresceu. Se vocês procurarem no Google, vocês vão se informar. O IDH, ele cresceu. Ou seja, a qualidade de vida sua cresceu no governo Lula. Diferente 2000 do governo Bolsonaro, que o IDH 2022, caiu. em Então, se vocês 2022, se em 2022, informassem, mano, se o vocês IDH lerem, do Brasil tá em vocês sabiam crescimento, que a tá? qualidade de Deixa vida... claro aqui. Ô, Zac, por que você tá me interrompendo, Não, cara? porque eu tô falando que em 2022 o crescimento do IDH do Brasil cresceu Zac, também. Por que você Já tá é me corrente. interrompendo, cara? Porque eu tô te explicando, filho. Você É tá que, me não, explicando que não, precisa mas é que interromper. você podia interromper, agora você fica bravinho quando te interrompem. Mas o negócio é o seguinte, Não, negócio é o seguinte. mas Só É. vocês falam, então. Olha só, vocês são fraquinhos, vocês têm que estudar, isso é fato. É verdade, amigo. Assim, por é, isso- é por isso eu que não falo sabia a que- fórmula do PIB, sou eu que tenho que estudar, Não. né? Não, cara, você quer que eu fale a fórmula do PIB pra você? Beleza, consuma. É que tem que analisar o dado, depois de pesquisar no Google é fato. Cara, mas o que diferença faz eu falar Beleza. a fórmula do Beleza. PIB? Então vamos trabalhar com o PIB, então. Vamos trabalhar com Porque o no PIB. valor Tu sabe- bruto, vocês não conseguem refutar, porque o Brasil... Mas tá eu- crescendo, O Brasil, o investimento, o investimento externo tá caindo, a fuga de capital tá cada vez maior, a segurança da indústria tá cada vez menor. Você, por exemplo, os fatores que realmente importam no PIB, o consumo tá crescendo de forma ruim, de forma baixa. Legal, Você e a inflação tá menor do que o do governo Bolsonaro. É o Cara, que mas importa, aí meu que querido. tá, O mas aí que crescimento tá, maior mas, do que o do mas governo aí que tá, Bolsonaro. mano. Você tá comparando. Sim, entre eu tô comparando com o último Perfeito. governo da Então direita. vamos comparar Isso com o não é governo governo. Bolsonaro. Então, Não é o que último aconteceu governo seu. o que aconteceu em Não é seu 2020 e último 2021, governo. amigo, no Brasil Poxa. e no mundo? A gente tá comparando... Tá, Mas não, é que tá, não. cara. A inflação, agora. Então,
Não, mas eu quero trabalhar nesse ponto A aqui, Felipe. inflação bateu 12% Amigo, o que no governo aconteceu? Bolsonaro e vocês estão reclamando de uma Perfeito. inflação... Tá, mas a inflação. Não. Perfeito. Não, vamos trabalhar em cima desse dado. Vamos trabalhar em cima desse dado. Em qual ano a inflação chegou nesse top? Nesse número? Fala pra mim aí. Em qual ano? Eu acho que foi abril de 2022. Foi abril... Ela chegou em quanto em abril de 2022, meu O filho? IPCA bateu 12%, alguma coisa assim. Acho que foi em abril. Mas deixa Vamos eu lá. te perguntar A uma inflação, coisa. a inflação do Brasil, ela disparou na pandemia. Assim como Sim, disparou. e o Bolsonaro não foi negligente na pandemia? Calma, na pandemia, Zé? entre 2019 Ele não foi e negligente 2020. na pandemia? Calma, Zé? filho, deixa eu falar. Entre 2020 até 2022, entre 2020 e 2021, o mundo estava passando por uma pandemia. Então, todos os Sim, indicadores, o mundo praticamente, de passou por uma todos os pandemia, países. mas o Brasil foi top 2 no número de mortes pela Covid. Perfeito. Você tá O Brasil Mas vai ninguém ser tá top- o questionando Brasil- isso. Mas, tudo bem, e o Brasil ele vai ser Sim, top 2 em qualquer coisa. O Brasil, ele é entre os Por maiores. que as coisas foram Calma, piores aqui, filho. porque o Bolsonaro Calma. foi negligente, vocês sabem disso. Eu Calma, não a preciso gente ficar não tá falando- negando. A gente não tá defendendo o Bolsonaro. É que você só tem a capacidade de babar o ovo de um político. A gente tem que entender que existem políticos ruins na direita também. Só que Sim, mas a gente não tem que comparar com um governo de direita. Mas é isso que eu tô tentando a gente tem que defender um governo pelo governo. Mas deixa o Zac tá comparando, vai, ele vai na tua. A gente tem que comparar Em com o 2021. governo Bolsonaro porque é o último governo de direita. Então você quer comparar o Lula com o Temer, os índices do Temer são melhores. Então vamos lá. Você de fato acha isso? Vamos lá, mano. O crescimento real do PIB do Brasil em 2021. O Temer Em não comparação com o conseguiu um 2000. crescimento maior que 3%. Calma, meu filho. O crescimento real do PIB em 2021, em comparação com 2020, por exemplo, cresceu 4,8%. Certo? Crescimento real. Crescimento real. Sim, Então, se você foi sabe menor que a diferença- média mundial. Perfeito. O crescimento real foi de 4,8%. O Brasil, nessa época, inclusive, cresceu muito mais que os Estados Unidos, mas tudo bem. Em 2022, o crescimento Cresceu real menos foi... que a média mundial, só pra... cresceu alertar mais que os aqui. Estados Unidos. Vou deixar claro aqui, tá? Em 2022, em comparação com 2021, o crescimento real foi de 2,9%, assim como teve um aumento do IDH. O Banco Mundial ele fez um estudo em fazendo a análise de 2020, onde ele elogia a postura do governo Bolsonaro em relação a isso, devido ao seu programa de auxílio, etc. Então, se a gente for pegar o crescimento econômico de 2021 em 2022, o PIB ele já vinha crescendo. E o Não, IDH, em 2021 ele não teve Teve crescimento. meu crescimento real, em comparação com 2020, cresceu 4,8%. Você pode ir agora e pesquisar na Agência Brasil. Não tem nenhum problema, é só pesquisar. Tá? E se a gente Ah, for. então, e se a gente for. se você somar esses 4 anos do governo Bolsonaro, você vai ver que a média dá 1% Então, do vamos- bolso. Se o PIB em valores correntes ele cresceu 16,2%, teve um aumento ali. Se Sim, você tiver uma média. Desculpa, 2020 o PIB caiu, verdade. Pode falar. Exatamente, caiu porque teve uma pandemia, assim como o PIB caiu em vários países do mundo. Isso. Desde os isso, mais só que- potentes, só que você Estados tem que Unidos, entender- Alemanha, Mas olha só, você Itália. tem que entender que o mundo caiu em média 3,1%. Isso é dados do Banco Mundial. E o Brasil caiu 3,3%. Então, Mas tu sabe por que o Brasil caiu 3,6%? 3,3%? Isso, por quê? Justamente porque o Bolsonaro ele foi negligente na pandemia. Não, Esse não foi por esse causa é o primeiro por causa passo. disso. A gente aceitar que o Bolsonaro foi negligente e isso Mas não foi por causa disso, amigo. diretamente. Mas não foi por causa disso. Foi sim também. Não cara. foi. Não foi. Claro que foi. Sabe por quê? Você tá me falando que a morte de 700 mil pessoas não impactou diretamente na economia do país? eu vou tentar te explicar aqui, filho. Não, é que você tá negando um fato. Não, cara. eu vou te explicar aqui, calma. Os serviços, eles correspondem basicamente 70% do PIB. E o que foi que aconteceu com o serviço na época da pandemia? Despencaram com os fechamentos de comércio, de bares, restaurantes e etc. Foi a maior queda registrada no setor dos serviços. A indústria, ela também sofreu pesadamente devido à pandemia, assim como o consumo das famílias caiu por causa do desemprego em alta, né? E pela perda de renda e isolamento social. Então, se você tá pegando um cenário de pandemia e falando, olha, gente, aqui o PIB caiu, mas foi por causa da gestão do Bolsonaro. Não, porque, de fato, caiu várias coisas. O serviço ele responde por 70% caiu, a indústria que responde por uma parte do PIB caiu, e o consumo das famílias, que é a segunda receita mais importante do Estado, também caiu. Então, o efeito da queda do PIB em 2020, em 2019, inclusive em 2019 cresceu. Posso te responder, Zac? Posso te responder? Pode, claro que pode. Então, olha só, você tá me dizendo que a negligência do governo Bolsonaro não teve impacto na economia. Olha só, todo mundo sabe, isso é fato. Se você pegar os estudos, você sabe que o Bolsonaro ele poderia ter evitado mais de 200 mil mortes pela Mas a Covid. gente tá falando de crescimento econômico, mano. Sim. Trabalho eu do tô campo te econômico, falando, vamos lá. Eu tô te falando Perfeito, dos campo econômico, então impactos os impactos da negligência do Bolsonaro que impactou a pandemia. Então, peraí. Se o Então, Bolsonaro, por exemplo... Sim. Pode falar, Zac. Então,
Os fechamentos de comércios, de bares, de restaurantes é negligência do Bolsonaro e não foi do lockdown. É isso. Ó, eu vou te explicar as negligências, então. Não, Começa- mas eu quero que O ponto é que você não consegue responder sobre economia. Aí vai, ô Zac, real, na moral, o que a gente vai esperar desse cara? A gente vai esperar que do nada ele comece a chamar ele de fascista e falar que é tudo bem matar o Charlie Kirk. Vai ser esse o ponto desse cara, vai ser esse o argumento. Eu só quero que ele me Vocês têm que- deixa eu falar, vocês têm que entender que o Bolsonaro, por exemplo, ele estava indicando cloroquina, que era contraindicação do MS. Ih, a gente tá errado. Concordamos, tá errado. Sim, a gente negou tudo. É que você vê como você é fraco, que você sempre volta pro argumento e o Bolsonaro. Você não consegue justificar o Lula pelo Lula. Mas olha só. Não, o mas último olha governo só. de direita que a gente teve, Felipe. Não, perfeito, mas É você o último quando vai governo. analisar... Mas você sabe que vai- existem diferenças na esquerda. Por exemplo, você quer comparar a Dilma. Você acha que a Dilma foi uma boa presidente? Não, eu não acho. Não, mas então todo governo de esquerda é obrigatoriamente ruim. Não, mas é que assim. Ah, vocês tá. Não, é que assim, vocês não ganham nenhuma eleição, aí o último presidente de direito que teve foi o Bolsonaro. E é o que tem pra A gente não ganhou, mas a gente nem... Vocês A não gente ganham nem... eleição, A gente não que culpa concorda, a gente não tem? concorda. Como é que a gente vai ganhar que culpa a eu eleição tenho se se a gente vocês não ganham a a eleição, gente nem cara? quis... Mas me fala, como é que a gente vai concorrer a eleição se a gente nem quis concorrer pra presidente? Sim, olha só. Não, mas olha só, mas vamos lá. Se tiver uma eleição hoje, quem que vai ganhar? O Renan Santos do MBL? Não, o Renan ou Santos não vai ganhar a indicado do eleição. Bolsonaro? Ele Não vai ganhar. eleição. Mas e aí? Não vai ganhar. E aí? E O aí? que muda? O que muda? Me fala aí. Não, o que Ele muda não é o vai ganhar. seguinte, eu tô comparando o governo Bolsonaro, que vai ser o futuro eleito, com o governo Lula, que vai ser o futuro Tá, eleito. mas e aí você não entendeu o argumento, você tá comparando merda com esterco. Obviamente vai ser ruim. Então, assim, a gente tem que pegar e comparar o governo Lula pelo governo Lula. Você pega um governo de esquerda pelo de esquerda. Sim, só que você tá comparando. Não, sim, você tá comparando o governo Lula com o Bolsonaro. Calma aí. Porque você não tem condições de defender o governo Lula pelas políticas públicas aplicadas pelo governo Lula. Porque você sabe, tenho- inclusive na que olha, você citou, que é ruim. mas- É isso, Mas, é só ô, isso. Felipe, olha só, ô Felipe, eu já trouxe pra vocês aqui que em 2023, 2024, o IDH cresceu no governo Lula, a qualidade de vida do brasileiro está crescendo. Mas eu- Só por si só pela métrica do IDH, você consegue entender que o governo Lula é melhor do que qualquer outro Edinho, governo de mas- direita. então Que, vamos por pegar- exemplo, vamos pegar- o vamos pegar o governo de argumento do direita do Bolsonaro teve Bem. decréscimo do IDH, Perfeito, e vocês Edinho. sabem disso. Edinho, vamos lá. Eu vou te explicar de novo pra você entender. Teve decréscimo entre 2020 e 2021 que o Brasil estava passando por uma pandemia. O que aconteceu com o IDH do Brasil em 2022, Edinho? Você sabe me explicar? Não, pode continuar. Eu Fala vou aí te você. explicar. O IDH do Brasil cresceu. Em 2022, Sim, se você cresceu. comparar 2019 com 2022, você vai ver que caiu o IDH do Brasil. Mas tu sabe por que caiu? A gente passou por uma pandemia. Não, ele não tem capacidade Olha, de a gente vai entender, ele não caramba. tem capacidade de entender. Aí você vai Obviamente falar vai do Sim, IDEB vocês não baixíssimo do Brasil, você vai falar do Vocês ranking das têm universidades capacidade de baixíssimo. entender que o Bolsonaro foi negligente na pandemia. A gente falou que sim, esse é o ponto. A gente falou que Mas sim. isso é fato. A gente falou que Mas ele assim, teve erro. Sim, se Mas vocês, vamos lá. se vocês sabem Mas, disso, Edinho, por que mas vocês isso não não é- isso não é- aceitam que sabe por o que isso não é governo parâmetro, Bolsonaro foi Edinho? Sabe por que não é parâmetro? É simples. Porque teve países muito melhor na gestão do que o Brasil, que o IDH também caiu. Isso não é parâmetro, amigo. Desculpa. Não é parâmetro, cara. porque você Não, teve o peraí, Lula peraí, num momento de crescimento da economia, que a economia, em geral, você teve uma pandemia, você tá predisposto a recuperar o país. Ele teve rankings pífios, ele teve um aumento do gasto público bizarro, ele teve um país que todo mundo, depois da pandemia, Mas a calma aí, dívida bruta tava não passou disposto, de 80% o Lula entrou com uma baita popularidade, o Lula entrou com o mercado externo apostando no Lula, e ainda assim ele conseguiu acabar com menos 10 bi de fuga de capital. Aí você quer me falar que o governo Lula é um governo bom, você quer me falar que o governo Lula é um governo bom, sendo que o governo Lula tá cada vez, o alimento tá cada vez mais caro, o Brasil, ele tá crescendo mal, mesmo com o PIB que você tá usando, porque o PIB envolve gasto governamental, e o gasto governamental tá nas alturas, e o investimento no Brasil cai, ou seja, né, pelo amor de Deus, né? Aqui, Edinho, eu vou te dar um dado aqui, tá? Do Banco Mundial. Um dado do Querido, Banco Mundial. deixa eu te explicar uma coisa. Rapidinho, Igual eu te só- falei, deixa eu falar um pouquinho, Zac. Vai, fala. A dívida bruta no governo Bolsonaro, isso é fato, já passou de 80% e hoje a Mas- nossa dívida bruta nem sequer passou de 80% e vocês já estão loucos. Mas falando exatamente que o go- por que, amigo? Mas, de novo, por que a dívida pública passou de 80% no governo Bolsonaro? Por quê? O que foi feito? O que foi Tá, feito? vocês Fala aí. podem usar a pandemia Mas como porque muleta, ela tudo foi, bem. mano. Se Esse você é o for único pegar- argumento que vocês vão Não, ter. porque se Vocês tu for podem usar... não, porque se de podem usar fato. a pandemia como Não, muleta, sabe por tá que a gente tudo usa bem. ele? Porque qualquer economista sério usa ele. Se você for pegar a queda do IDH, a queda do PIB em relação, você vai ver que em 2020 foi uma queda desastrosa. E se a gente for expandir isso, que você gosta de trabalhar com IDH, existe um relatório do Banco Mundial que vai falar que cerca de 90 países do mundo tiveram declínio entre 2020 e 2021.
Isso não é argumento que você está tentando sustentar. Assim que a pandemia se acalmou mais, o IDH do Brasil voltou a crescer 90 países teve decréscimo no IDH? 90% dos países tiveram declínio de IDH nacional. 90% dos países? Sim. Tu quer que eu te mande o site do Banco Mundial? Claro, com certeza. Me manda no privado. Com certeza eu vou querer. Claro, eu mando sim. Não tem problema não. Manda aí, então. Eu vou mandar. Ô, Jesus, calma. Não Mas é esse o nível. Você não conseguiu citar um dado. Calma, você não conseguiu citar um dado do governo Lula. O interessante é que quando a gente cita o dado pra ele. Galera, A gente mostra, o seu dado está equivocado por isso, isso, isso. Você não, mas por exemplo, tananã, tananã. Aí você fala do PIB, você não sabe defender o PIB pelo PIB, sobre a fórmula do PIB, sobre os indicadores do PIB, calma aí. E aí depois você quer falar que o governo Lula é um governo bom, sendo que as políticas econômicas do governo Lula levaram a isso. A política econômica do Lula, por exemplo, levou ao Brasil do G20 ser a moeda que mais perdeu valoração. Aí não, mas veja bem, e o Bolsonaro? Quanto que a moeda desvalorizou no Bolsonaro? É esse teu parâmetro. E de boa. Sim, cara, bizarro. porque, galera... Porque você é fraco, velho. 28 minutos foi idiota. A gente tava com a média de passar 10 minutos